Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, estamos diante da Tua santíssima presença, ó Pai, da Tua majestade. Nós reconhecemos, ó Deus, que não somos nada, e nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Sem o auxílio do Teu Espírito Santo, não somos capazes nem mesmo de compreender a Tua palavra de maneira eficaz para nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, desvenda os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Certa feita, o puritano Thomas Watson disse: a visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Essas palavras elucidam de maneira muito eloquente a verdade desse texto. Amados irmãos, o parágrafo final do capítulo 1 da carta aos Filipenses, o apóstolo expressou o ardente desejo de estar a par do fato de que os filipenses estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. No capítulo 2, os versos de 1 a 4, nós já vimos, ele enfatiza novamente a necessidade de haver unidade entre os irmãos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A intensidade de seu apelo parece indicar que entre os filipenses havia certas disputas, talvez pela ambição de honras e dignidades eclesiásticas. E Paulo corrige os problemas internos da igreja de Filipos, não apenas lhes oferecendo conceitos doutrinários, mas lhes mostrando o exemplo prático. Então o apóstolo os exorta a viverem uma vida de unidade, de humildade e de altruísmo. Agora nos versos de 5 a 11, imitando o exemplo de Cristo. William Hendrickson diz que se Jesus não é nosso exemplo, então nossa fé é estéril e nossa ortodoxia é morta. É certo, irmãos, que há uma área em que não podemos imitar a Cristo. Não podemos imitar os seus atos redentivos, nem sofrer e morrer vicariamente. Contudo, com o auxílio de Deus, nós podemos e devemos imitar o Espírito que serviu de base para esses atos. A atitude de autorrenúncia, com vistas a auxiliar outros, deveria estar presente e se expandir na vida de cada discípulo, na vida da igreja. A vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja.
O melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus Cristo, seguir os seus passos e imitar o seu exemplo. Portanto, eu quero meditar com vocês hoje no tema Jesus Cristo, o exemplo supremo. Em primeiro lugar, nós devemos imitar o seu exemplo. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas a que sentimento o apóstolo está nos chamando a atenção? A qual exemplo o apóstolo se refere? Nós podemos encontrar essa resposta nos versos de 6 a 8. Diz o texto: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vejam, a expressão subsistindo em forma de Deus é muito importante para entendermos a divindade de Cristo. Barclay diz que essa expressão no grego descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado, aquilo que possui uma forma inalterável, inalienável. Descreve características inatas, imutáveis, inalteráveis. Jesus está de maneira inalterável na forma de Deus. A sua essência e o seu ser imutável são divinos. O que Paulo está dizendo em Filipenses 2,6 é que Cristo Jesus sempre foi e sempre será Deus por natureza, a expressa imagem da divindade. Em João capítulo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses 1 está escrito: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em Hebreus capítulo 1 também está escrito: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sempre foi Deus. Ele sempre possuiu toda a glória e louvor no céu. Com o Pai e o Espírito Santo, ele sempre reinou sobre o universo. E apesar disso, o texto diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoisticamente. A palavra grega aqui traduzida por usurpação provém de um verbo que significa arrebatar ou aferrar-se. Jesus não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus, antes abriu mão dela por amor aos homens. E diz o texto que ele se esvaziou. O Filho de Deus deixou o céu, o seu ambiente de glória, o seu trono, e se fez carne, fez-se homem e se encarnou. O verbo grego se esvaziou literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Mas do que Cristo se esvaziou? William Hendrickson diz que a inferência é que Cristo se esvaziou de sua existência na forma de igualdade a Deus. E ele ilustra com alguns pontos. Primeiro, ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele.
Entretanto, ao encarnar-se, ele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. Segundo, ele renunciou às suas riquezas. Em 2 Coríntios 8, Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus renunciou a tudo, até mesmo a sua própria vida, por amor a mim, por amor a você. Terceiro, ele renunciou à sua glória celestial. Diz João 17 que ele tinha glória com o Pai antes que houvesse mundo. No entanto, voluntariamente deixou os céus, ele deixou a companhia dos anjos e veio à terra para ser perseguido e cuspido pelos homens. Quarto, ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Ele voluntariamente submeteu-se ao Pai e disse: Pai, eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Mas não para aí. O verso 7 também diz que ele serviu. O eterno Filho de Deus não nasceu num palácio, Jesus nasceu numa manjedoura, ele cresceu numa carpintaria e ele morreu numa cruz. Marcos 10 diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. A única pessoa no mundo que tinha razão de fazer valer os seus direitos, os renunciou. E foi Cristo Jesus mesmo que disse: pois no meio de vós eu sou como quem serve. O Senhor de todos tornou-se servo de todos, diz Mateus 20, até mesmo daqueles que não tinham nada a oferecer a Ele. Jesus serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes e enlutados. Quando seus discípulos no cenáculo ainda alimentavam pensamentos soberbos em seu coração, diz João 13 que ele pegou uma toalha e uma bacia e lavou os seus pés. E o texto prossegue dizendo que ele se tornou em semelhança de homens. James Boyce diz que, exceto no pecado, qualquer coisa que pode ser dita acerca do homem, pode ser dita também sobre o Senhor Jesus Cristo. Jesus tornou-se semelhante ao primeiro Adão, mas como segundo Adão, aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, para vencer o pecado e nos remir dele. Paulo diz que Cristo não era apenas um homem internamente em seus sentimentos e emoções. Ele não era apenas um homem externamente em seu aspecto físico, mas também ele era um homem no sentido de que suportou tudo o que nós suportamos nesse mundo. Hebreus 4 diz que ele suportou a tentação. 1 Pedro 2 diz que ele suportou o sofrimento. Mateus 23 diz que ele suportou o desapontamento. Tudo que diz respeito à experiência humana, Jesus também vivenciou. As angústias mais profundas da tua alma, ele também experimentou. Isaías 53 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas não para aí. O verso 8 diz que ele se sacrificou. Jesus Cristo serviu sacrificialmente e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo se esvaziou e se humilhou quando ele se fez homem. Ele desceu mais um degrau nessa escala de humilhação quando ele se fez servo. Mas ele desceu às profundezas da humilhação quando ele suportou a morte e morte de cruz. James Boyce diz que a cruz de Cristo é a grande ênfase de toda a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O apóstolo João fala da crucificação de Cristo como a hora vital para a qual Cristo veio ao mundo e o seu ministério foi exercido. Por isso em João 12:23 ele disse: é chegada a hora de ser glorificado Filho do Homem, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente para este propósito eu vim para esta hora.
Em João 13 diz que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou até o fim. Em João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus Cristo levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. João diz que Cristo morreu para remover o pecado, para satisfazer a justiça divina e revelar o amor de Deus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Por isso também em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se sacrificou. Em 1 Pedro 2,24 está escrito que Ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Isaías 53 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se sacrificou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a morte de cruz, irmãos, era algo terrível. A pessoa condenada era açoitada, ultrajada e cuspida, e depois tinha de carregar a cruz debaixo do escárnio da multidão até o lugar da sua execução. Uma pessoa crucificada às vezes ficava dias e dias pendurada na cruz, sofrendo cãibras, desidratação, seus músculos rasgavam-se, seu corpo arquejado, sedento, sucumbia diante do sofrimento. A sua dor era tão intensa a ponto de alguns estudiosos dizerem que uma pessoa crucificada era como se ela sofresse 1000 mortes. Além disso, uma pessoa que era dependurada na cruz era considerada maldita. Por isso nós vimos em Gálatas 3,13 que disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Mas a grande questão é, irmãos, por que Ele passou por tudo isso? Porque Ele morreu na cruz. Cristo não foi para a cruz por causa da traição de Judas, da perseguição dos sacerdotes ou decreto de Pilatos. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor e porque Ele a si mesmo se entregou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, de 1 Coríntios 15. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós. Na cruz Cristo foi desamparado para sermos aceitos. Na cruz Ele se fez maldição para sermos benditos de Deus. Na cruz Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. A encarnação de Cristo nos ensina uma grande lição de humildade como fator essencial para a unidade. Cristo se humilhou. Ele foi manso e humilde de coração, e nós também devemos fazê-lo. Pois bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós devemos imitar o exemplo de Cristo. Em segundo lugar, nós devemos ter em vista o mesmo propósito, a glória de Deus. Veja comigo os versos de 9 a 11 mais uma vez. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória
de Deus Pai. Note comigo que o mesmo que se humilhou foi exaltado, e essa exaltação lhe foi dada pelo Pai. Esse ensino é muito importante para nós como igreja. Não foi ele que se exaltou. Cristo se humilhou, mas o Pai o exaltou. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O caminho da exaltação, irmãos, passa pelo vale da humilhação. A estrada para a coroação passa pela cruz. Deus exalta aqueles que se humilham. Em 1 Pedro 5 diz que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas o levantou da morte, o levou de volta ao céu e o glorificou. Deus deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Deu a Ele autoridade para julgar. O fez Senhor de vivos e de mortos. Fazendo-o assentar à sua destra, acima de todo o principado e potestade, constituindo-o cabeça de toda a igreja, na linguagem de Efésios. Porque Jesus se humilhou, Ele foi exaltado. Os homens cuspiram nele, mas Deus o exaltou. Os homens lhe deram nomes insultuosos, mas o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. E veja que a expressão exaltou sobremaneira só aparece aqui em todo o Novo Testamento e apenas pode ser aplicado a Cristo. O significado desse versículo é super exaltado. Deus o Pai enalteceu o Filho de uma forma transcendentemente gloriosa. Se os salvos vão para o céu, Cristo ultrapassou os céus, foi feito mais alto do que os céus e subiu acima de todos os céus. É por isso que em Hebreus 7, 26 está escrito: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Em Hebreus 4,14 diz que nós devemos guardar firmes a nossa esperança, porque nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus. Em Efésios 4,10 diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Assim também, a exaltação incomparável de Cristo consistiu no fato de Ele ter recebido um nome que está acima de todo nome. E Ele recebeu esse nome por herança e por doação. Hebreus 1,4 diz que Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Em Hebreus 2,9 diz que por causa do sofrimento da morte, Ele foi coroado de glória e de honra. O nome de Jesus agora é posse da igreja. Por meio desse nome, os enfermos são curados, os perdidos são salvos, os crentes são perdoados, os cativos são libertos, as orações são respondidas. O apóstolo Paulo diz que devemos fazer tudo em nome de Jesus. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, diz o verso 10. William Hendrickson diz que em seu regresso em glória, Jesus será adorado por toda a corporação de seres morais em todos os setores do universo. Os anjos e os seres humanos redimidos farão isso com intenso regozijo, enquanto os condenados o farão com profunda tristeza e profundo remorso. Na segunda vinda de Cristo, todo joelho vai se dobrar. Todo o universo vai ter de se curvar diante daquele que se humilhou, mas foi exaltado sobremaneira. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus. Todo joelho vai se dobrar, mas nem todos serão salvos. Eu preciso dizer essa verdade para você hoje. Com que júbilo
ajoelharão diante de Jesus os que foram salvos por Ele. Porém, com que pavor cairão de joelhos os que o rejeitaram. Mas se hoje mesmo, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Diz Romanos 10:9. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo. É exatamente este o propósito no verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua. Importa que todos, em todos os lugares, em todos os tempos, reconheçam e confessem que Jesus é Senhor. Jesus Cristo é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o primeiro e o último, Ele é o começo e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o ancião de dias, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele é o Rei da glória, aquele que era, que é e que há de vir, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é o bispo das nossas almas, Ele é o cordeiro sem defeito e sem mácula, Ele é a palavra, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o cabeça de todas as coisas, o amado em quem Deus tem todo o seu prazer. Ele é o Deus Emanuel, Ele é a rocha, Ele é o noivo, Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o nosso Redentor. Meu querido irmão, se Jesus representa todas essas verdades gloriosas para você, então seus joelhos se dobrarão, e a sua língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E este é o propósito da exaltação de Cristo. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Toda a vida e obra de Jesus apontam não para a sua glória pessoal, mas objetiva a glória de Deus. Cristo se humilhou e suportou a cruz para a glória de Deus. Ele ressuscitou e foi exaltado para a glória de Deus. A visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Em tudo que você for fazer, lembre-se, importa que Ele cresça e que eu diminua. E aqui devemos pensar em algumas coisas. Primeiro, é impossível viver em unidade, em comunhão, com um coração soberbo, orgulhoso, egoísta. Isso vai trazer problemas para você, não apenas fora de casa, na igreja, no trabalho ou na rua, mas o problema começa dentro de casa, no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos com seus filhos, com os seus amigos. Você quer ter um relacionamento feliz? Então pense mais nos outros e menos em você. Homens, prestem atenção nisso. Vocês foram chamados a amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a dar a sua vida por ela, um amor sacrificial. Cuide dela. Cuide da sua família, pense primeiro na sua família, antes de pensar em você. Cristo é o maior exemplo de humildade, de autorrenúncia. Na medida em que eu me esvaziar de mim mesmo e buscar ter em meu coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o resultado disso será uma vida plena, um casamento mais feliz, uma família mais feliz, relacionamentos saudáveis, o servir com alegria, a unidade na igreja, a comunhão entre os irmãos. Clame ao Senhor, todas as vezes que o velho homem tentar se levantar, dobre os joelhos, medite na palavra de Deus, a fim de que a palavra domine o teu coração, que a voz de Cristo guie a tua vida, que você possa olhar para Cristo e seguir as suas pegadas.
Segundo, qual é o propósito em tudo isso? Por que você imita o exemplo de Cristo? Por que você renuncia a si mesmo? Não é para minha própria glória. Lembre-se do Senhor. É para que todos em todo o universo reconheçam o senhorio de Jesus Cristo, para que Deus seja glorificado. Terceiro, quem sabe hoje, talvez, por alguma razão, você se sinta humilhado. Mas jamais se esqueça disso. O vale da humilhação é o caminho da exaltação. Assim foi com o teu Redentor, e assim será com todos aqueles que creem e confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Isaías 61 diz que Ele irá consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. O Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. Você se assentará à mesa e ceará com Ele. Você herdará a coroa da vida. Se creres, verás a glória de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, bendita, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala de maneira tão profunda conosco, ao nosso coração, com a Tua palavra, que entra como uma espada. Nosso desejo, a nossa oração, Pai, é que aqueles que ainda não estão em Cristo, que sejam alcançados pela Tua graça, conforme a Tua soberana vontade. Que o Teu Santo Espírito aplique eficazmente essa palavra aos seus corações, transforme as suas vidas. E que o Senhor nutra a alma daqueles que já Te conhecem, mas que têm andado tão angustiado, o coração tão angustiado, talvez, Senhor, humilhado pela vida. Que o Senhor reanime os seus corações, fortaleça a vossa fé, para a glória do Senhor, é o que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.